Opa, vamos para a nossa segunda aula, esse módulo 1, planejando um ano extraordinário na assistência social. Saiba como planejar e alcançar resultado. Na segunda aula desse primeiro módulo, a gente vai falar sobre mentalidade do planejador. Nesse primeiro módulo são 2 aulas, nós tivemos a primeira, a introdução, e agora essa mentalidade do planejador. É importante você, antes de ir para a prática mesmo, né, que vai ser ferramentas importantes de você ter um ano extraordinário na ciência social, um planejamento que funcione, você entender essa mentalidade de um planejador. Que não basta saber que precisa ser feito. Muita gente sabe que precisa ser feito. Eu fui presidente do Colegiado de Gestores do Estado do Maranhão, do 217 municípios, e a gente fez um cadastro desses gestores no início do mandato. A gente percebeu que muitos gestores sabiam o que fazer. Muitos vindo de universidades federais, com especialização, alguns até com mestrado, mas não basta saber o que precisa ser feito. É preciso que a gente entenda como funciona o planejamento estratégico, as ferramentas de planejamento estratégico, mas antes de tudo saber que nós temos que ter essa mentalidade de planejador, entender que precisa ter foco. Manter o foco no planejamento estratégico é um esforço contínuo. Quando você foca em algo, aquilo se expande. Você coloca uma lupa, um vidro, coloca como foco no papel, ele queima, porque você está focado naquilo. E o foco é importante. A prática regular dessa estratégia ajudará a desenvolver hábitos que promovam a concentração e a eficácia do trabalho. Quando você foca, você fica determinado em uma coisa, aquilo é mais fácil de realizar, porque você está focado naquilo. Quando você está focado em comprar, por exemplo, um carro, vamos colocar um carro aqui, um Onix, e aí toda hora você vê um Onix, né? Quando você que é mulher, está grávida, toda hora aparece uma grávida, você está andando, aparece, você não percebia, porque o foco que você está tendo agora é a gravidez, o foco que você está tendo agora é comprar um carro daquela determinada marca. Então, quando você foca, as coisas começam a ficar mais claras. E também é preciso ter resiliência. O que é resiliência? Tem uma plantazinha aí surgindo umas pedras, né? Aqui em casa mesmo nós fizemos uma reforma uma vez, aí teve uma pedra que ficou no quintal, e aí uma plantinha surgiu dentro de um buraco. Essa planta ficou muito bonita, tem até uma foto, depois eu posso até compartilhar com vocês, que eu achei muito bacana. Essa resiliência é importante, que a gente sabe que não funciona totalmente da forma que a gente planejou. E tem coisas externas que a gente vai ver em algumas ferramentas, de a gente entender o ambiente externo, as circunstâncias, de como a gente adaptar o planejamento nessas situações. E aí, para isso, é importante ter uma mente com resiliência, saber que coisas inesperadas acontecem e manter essa continuidade, esse foco diante dessas mudanças, num ambiente de circunstâncias desafiadoras, é importante. E aí, existe uma coisa chamada crenças. E aí, quando eu falo em crenças, não é aquela crença religiosa. Quando eu falo em crença, é algo que a gente foi construído na nossa mente, na nossa infância, nos nossos meios sociais, nas nossas vivências. E essas crenças podem ser fortalecedoras, mas podem ser também limitantes. O que é isso? Uma crença limitante são ideias ou pensamentos que podem impedir o progresso e limitar o sucesso em diversas áreas da vida, incluindo o planejamento. Uma crença limitante que as pessoas podem ter. Uma mulher, por exemplo, todo homem não presta, toda mulher não presta, ou todo político é corrupto, o dinheiro nos torna pessoa ruim, e outras tantas crenças que foram construídas conosco no nosso meio, que fazem com que a gente se limite a não avançar. No planejamento estratégico é a mesma coisa. A gente tem eu vou citar algumas aqui, de crenças limitantes que podem estar impedindo que você faça um planejamento que funcione, um planejamento extraordinário na assistência social. Primeiro, a gente já viu que não era comum
planejamento na assistência, não fazia parte da cultura de planejamento na assistência social. Isso foi a partir de 88. E aí algumas pessoas ainda têm essa ideia: eu não sou bom para fazer planos. Eu estou como gestor, eu estou como coordenador, eu estou como técnico, eu não sou bom de fazer planos, eu sou muito de agir. Não, isso são crenças limitantes. Essa crença pode levar para procrastinação, você sempre deixar para não tomar iniciativa no processo de planejamento, impedir o indivíduo a alcançar seus objetivos que você quer alcançar. Porque você não planejou. Você disse que você não é bom. Eu não sou bom fazer plano, e você não faz. Planejar é uma perda de tempo. As coisas nunca saem como planejado. Também é uma crença limitante. Essa mentalidade pode desencorajar o planejamento. Eu já estou dizendo que é uma perda de tempo. Vou fazer para quê? Já fizemos já no ano passado, não deu certo. Eu não vou fazer, porque eu não. É uma perca de tempo. E aí você deixa de fazer um planejamento, deixa de ser proativo, você é muito mais reativo. As coisas estão acontecendo, eu vou lá e resolvo. Em vez de pensar proativamente, estrategicamente, para que aquelas situações onde você trabalha possam ser resolvidas da melhor forma. Não tenho controle sobre as circunstâncias, então por que planejar se as coisas acontecem? Essa crença limitante pode levar ao conformismo e à falta de responsabilidade. Você como gestor, você como técnico, como coordenador, você é responsável pela unidade. Você precisa planejar. Isso impede o indivíduo de influenciar positivamente o próprio destino da organização. Ah, é desse jeito assim mesmo. Não tenho um controle, isso aqui não depende de mim, então não vou planejar. E isso impede com que as coisas mudem naquela organização. Tem muitas coisas que mudaram nesses meus 10 anos de gestão, porque eu fui lá e disse, vamos mudar isso. Tive que ser resiliente, tive que ter foco, mas tive também que ter essa mentalidade, a crença que as coisas podem mudar com o planejamento. Não está sob o meu controle, sim, algumas coisas com certeza não estão, mas aquilo que está no meu controle, eu devo fazer. Coisas sempre dão errado, independente do planejamento. É uma crença limitante. Essa mentalidade fantasista, fatalista, pode levar à autossabotagem. Eu mesmo estou me sabotando, às vezes, desencorajando, inclusive, de investir tempo e esforço em um processo de planejamento eficaz. Você não está nessa aqui não, porque você já está fazendo esse curso. Você já está pensando que pode fazer diferença, pode fazer um ano extraordinário. E crença, como é que funciona essas crenças? Eu tenho a crença, né? Eu tenho um pensamento, esse pensamento se torna um sentimento, esse sentimento se torna um comportamento. É um ciclo. Por isso que isso interfere tanto na sua vida pessoal como profissional. Certo? As nossas crenças e pensamentos influenciam, veja bem, tem uma crença e pensamento influenciam diretamente no nosso sentimento. Eu vou sentir aquilo. Por isso que as pessoas às vezes têm um sentimento de não planejador, um pensamento de negativo sobre as coisas, um pensamento negativo sobre rotinas, sobre processos dentro da assistência social. Por sua vez, molda o nosso comportamento. É ter um sentimento, e aquele sentimento ele se torna um comportamento. Pessoas que têm um comportamento de não planejador. Por quê? Porque tem sua crença, tem um pensamento, esse pensamento se torna um sentimento, e esse sentimento se torna um comportamento. Compreenderam? E aí é uma outra coisa importante, Jean-Paul Sartre, ele fala que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, a gente mudar esse pensamento, essas crenças limitantes, ou qualquer outra coisa que aconteça durante todo o processo de planejamento na assistência social, vai depender de como a gente vai se comportar. Vai depender de como eu vou agir baseado naquilo que está acontecendo. Muitas das vezes acontecem coisas ruins, mas essas coisas ruins podem ser tão pequenas diante de todo um processo maior,
Que aí eu fico focado apenas naquela pequena coisa. E fico com aquilo na mente e impeço eu de evoluir naquele processo de planejamento. E muitas coisas, acredito que desmotiva você. Muitas das coisas que acontecem na administração pública, que eu sei como é que funciona, deixa você frustrado. Mas o que fizeram, o que fazem com você, não importa. O importante é como você vai reagir com aquilo que fizeram. Eu vou, eu vou ter resiliência, eu vou ter foco, eu vou ter estratégia para conseguir resolver aquela situação, eu vou ficar remoendo, revivendo aquela situação ruim. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem tudo a ver com o planejamento extraordinário, porque tem a ver com a mentalidade do planejador. Essas dicas e observações que eu estou fazendo nessa aula é muito importante para quando a gente for colocar em prática. E aí, não me focando muito nisso aqui, da teoria do cérebro trino, né? Mas eu preciso falar para que a gente possa entender, né? Essa teoria dos 3 cérebros, que nós temos um cérebro só, mas assim, a ideia é que a teoria é que nós fomos evoluindo como ser humano, mas continuamos com esse cérebro, partes distintas, mas que trabalham juntas, que é o primeiro, que é o reptiliano, é o instinto, nós temos um instinto réptil, animal. Nós temos um cérebro também emocional, que é o límbico, ele é mais rápido, as emoções. E o neocórtex, que é o novo, ele é o racional, é onde está a nossa racionalidade, certo? O reptiliano, por exemplo, é a parte do cérebro mais primitiva, né? Está associado ao comportamento instintivo, de sobrevivência. Isso muitas das vezes a gente acontece. Nós temos essa parte do cérebro e usamos nesse momento de instintivo. No contexto do planejamento, isso pode se manifestar nas decisões relacionadas à sobrevivência imediata. Uma situação que aconteceu e é preciso agir de forma com esse comportamento instintivo. Precisa salvar aquela pessoa, precisa salvar aquela família. O cérebro límbico é o responsável pelas emoções, motivação, desempenha um papel fundamental no planejamento, quando influencia a definição de metas emocionalmente significativas, tendo a ser mais resiliente e envolvente. Situações de abuso, exploração sexual, situações que envolvam situações mais emocionais, a gente não pode ser só razão no planejamento. Tem que saber que tem um objetivo também emocional naquilo ali. Por que a gente planeja erradicar o trabalho infantil? É só para diminuir o número? Por que eu quero diminuir os índices de violência contra idoso, contra pessoa com deficiência, contra mulheres? Então, essa parte do cérebro límbico também é importante no planejamento. E o neocórtex, que é a parte racional, ela faz o planejamento estratégico na tomada de decisões consciente. No planejamento, o neocórtex é vital para analisar informações complexas, antecipar consequências e desenvolver estratégia a longo prazo. É, de fato, o cérebro que vai ser usado para fazer o planejamento estratégico de forma racional. E é importante notar que essas divisões são simplificações e o cérebro funciona como um todo. Você não age só de forma límbica, reptiliana ou racional. Você age como um todo. E elas se interagem. Em situações práticas, emoções podem influenciar no raciocínio. E o instinto de sobrevivência pode desempenhar um papel de escolha a longo prazo. O equilíbrio entre as influências varia de pessoa a pessoa em situações. Na assistência social, no planejamento estratégico, como que isso pode ser feito? Essa abordagem tríplica permite que o gestor que está planejando compreenda e entenda as necessidades imediatas da população, imediata, reptiliana, reconheça a importância das emoções e interações sociais, sistema límbico, e utilize o pensamento crítico para abordar questões mais complexas e sistêmicas, o neocórtex, o racional.
Dessa forma, ele pode implementar estratégias abrangentes e eficazes para melhorar a qualidade de vida da comunidade, atendida pela Secretaria de Assistência Social. Percebeu? Os 3 sistemas do nosso cérebro trabalhando para um planejamento estratégico. E isso é importante a gente entender como funciona. O poder da disciplina no planejamento. Beleza. Entendo como é que funciona o nosso cérebro, preciso ter foco, preciso ter resiliência, mas eu preciso ter disciplina. O que é disciplina? Um sonho sem disciplina é frustração. Eu tenho um sonho. E aí eu não coloco isso como um planejamento. Eu não tenho disciplina. Aí eu quero emagrecer. Aí eu quero construir uma casa. Eu quero, na assistência social, eu quero ter oficinas no PAIF, no serviço de convivência. Eu quero fazer um lazer com eles no cinema. Eu só tenho um sonho, mas eu não coloco isso como disciplina. Eu não crio estratégia. E aí eu fico frustrado com isso. Eu tinha só um sonho. Sonho sem disciplina é frustração. Disciplina sem sonho é piloto automático. Aí eu faço visita, eu faço cadastro, eu faço isso, eu faço. E eu não tenho um sonho, não tenho um objetivo, não tenho um propósito. Eu estou fazendo aquilo só porque estão me mandando, só porque meu prefeito, minha prefeita está pedindo, só porque meu coordenador, pelo meu secretário está pedindo, eu estou fazendo sem um sonho, sem um objetivo. Eu tenho uma disciplina, eu faço direitinho, conforme planejado, e isso é piloto automático. Agora, o sonho, mais disciplina, é a realização, é sucesso, é o senso de pertencimento, aquilo que você está fazendo porque tem um objetivo. E isso é importante. E aí, então, nós temos o pensar, o falar e o fazer. O pensar e o falar é motivação, é entusiasmo, eu estou querendo, eu vou fazer. E o fazer precisa ter disciplina, determinação. E isso que vai fazer a diferença no teu planejamento. E aí tem um livro muito interessante, chama Arrume a Sua Cama. Eu conheço algumas pessoas que tiveram carreira militar e religiosa, e eu percebo muito que essas pessoas elas têm uma rotina muito interessante, principalmente acordam cedo, organizam sua cama, suas coisas, né, tudo. Pode olhar, que gente, quem serviu carreira militar ou religiosa, eles têm isso, né? E aí, nesse livro, o autor destila lições aprendidas ao longo de sua carreira militar e destaca a importância de realizar tarefas simples, começando com uma ação de arrumar a cama todos os dias. Muito interessante. Arrume sua cama destaca a importância de pequenas ações e disciplina diária. Aplicado ao planejamento estratégico, sugere começar com tarefas menores, crie o hábito diário de fazer aquelas tarefas que você planejou, que você planeja. Celebre pequenas vitórias, às vezes te esquece. Eu planejei fazer 10 oficinas do PAIF esse ano. Beleza, hoje nós estamos em maio, em junho, fizemos 3, vamos celebrar. Planejamos fazer a ação do 18 de maio. Beleza, foi boa, foi muito cansativo, mas foi boa. Vamos celebrar. Então, vamos celebrar as pequenas vitórias que vão acontecendo durante todo o planejamento. Enfrentar desafios com resiliência, priorizar com clareza e estabelecer uma base sólida e manter a disciplina são essenciais para o progresso constante do plano estratégico. Então, arrume sua cama e dizer, vamos fazer, começando do básico, começando de arrumar a cama, começando desse curso que você está fazendo, da reunião que você vai fazer com a sua equipe. E um outro livro que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês aqui, é o livro O Poder dos 5 Segundos, da autora Mel Robinson, que ela enfoca a ideia de que pequenas ações tomadas, perceba bem, todas pequenas ações tomadas dentro de 5 segundos podem ter um impacto significativo na superação de obstáculos, na tomada de decisões e na mudança de hábitos. Veja bem, a autora estava procrastinando muita coisa na vida dela. E aí ela estava assistindo um documentário, um vídeo, um jornal, e aí era um foguete que ia ser lançado. E na hora, 5, 4, 3, 2, 1, e o foguete, pá, foi. Né? E ela ficou pensando naquilo. E aí ela começou a usar essa ideia dos 5 segundos. Tinha que fazer alguma coisa, ela não estava até sempre, vou fazer. Que se ela demorasse muito, ela não fazia. Então ela disse que tinha que ser feito.
Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tende a nos poupar energia. E aí é muito bom estar em casa, deitado na sua cama, descansando, em vez de fazer o que tem que ser feito. Chegar no trabalho e tem coisa para fazer, você não fazer, ir lá pro celular, ir lá conversar. Então, coisa que você tem que fazer, faça. Tome a decisão de faça. Dê dos 5 segundos. E ela sugere contar até 5 antes de agir para superar a procrastinação. Aplicando o planejamento de estratégia, essa abordagem pode agilizar a tomada de decisões, promover o início imediato da tarefa, enfrentar desafios com rapidez, manter o foco e combater a procrastinação, resultando em maior eficácia na implementação do plano de estratégia. Tem muita coisa que a gente faz, deixa de fazer, depois às vezes um contato, eu estou precisando de um contato de falando, tá bom, vou te passar daqui a pouco. Você esquece, passe logo. Tô atendendo aqui uma família e tá. Pegue logo a informação. Então, faça logo. O que tem que ser feito, faça logo. Dentro de 5 segundos. Faça logo. Ou sofremos com a dor da disciplina ou com a dor do arrependimento. Tudo é dor. Você para emagrecer, você para passar no concurso, você para que você tenha um objetivo, você precisa ter disciplina e essa disciplina ela causa dor. E se você não fizer aquilo com disciplina, você vai ter a dor do arrependimento de não ter passado no concurso, ter feito, melhorado sua qualidade de vida, sua saúde. Isso vale para o planejamento na assistência social. Disciplina tem dor. E se você não faz com disciplina, tem que fazer um plano de ação, tem que fazer um relatório, tem que fazer isso, eu tenho que ler resolução, tem que fazer, porque você vai ter o entendimento daquilo. Melhor do que você deixar de fazer e depois se arrepender. Um recurso que atrasou, um recurso que vai ser bloqueado, uma ação para uma comunidade que não vai ser feita corretamente. E temos o poder do hábito. Esse livro eu tive oportunidade de... Eu troquei, né, na verdade. Eu tinha um livro, troquei com outra pessoa, e ele é bem extenso, mas ele podia ter sido menor, porque praticamente ele se resume no que eu vou falar já para vocês no que ele se resume, né? Que é o loop, né, do hábito, como é que funciona os hábitos. Ele vai explicar como é que funciona um hábito, e o hábito não é bom nem ruim, vai depender é um hábito, e ele tem uma lógica, né? O autor investiga a natureza do hábito, destacando padrões de comportamentais que oferecendo insights sobre transformá-los para alcançar mudanças positivas. Porque o hábito existe. Você pode ser positivo, pode ser negativo. E aí ele vai falar sobre isso. Porque, por exemplo, você sabia que 40% do que você faz na sua vida é no piloto automático, é no hábito. E se você escova o dente todo dia, às vezes nem percebe como é que você está escrevendo. Você que dirige, passa as marchas, nem percebe. É um piloto automático. Mas o resto das coisas que você faz no piloto automático, elas são benéficas ou não na sua vida? O que você faz no seu trabalho, no piloto automático, faz sentido para você? Está sendo bom para o seu trabalho, para o seu planejamento? Ela se aproxima dos resultados que você pretende? E aí o Geraldo Temer vai dizer o seguinte: você não constrói sucesso ou fracasso, você constrói hábito. E seu hábito tem a ver com o planejamento extraordinário que você quer para a assistência social? E o que o livro resume, né, o poder do hábito? Em 3 componentes. Por isso que eu disse que o livro é muito grande, mas ele resume nisso aqui, ó. Gatilho, rotina e recompensa. Gatilho, rotina e recompensa. Gatilho, rotina e recompensa. Gatilho, a deixa, né? É o que faz com que você faz o que tem que ser feito. Identifique um gatilho e no início do processo de planejamento, por exemplo, pode ser uma determinada hora. De manhã eu vou acordar, depois que eu tomar banho, eu vou fazer uma agenda diária do planejamento do dia. Então, tomei banho, vou fazer o planejamento. Por exemplo, pode ser à noite, mas tem um gatilho, alguma coisa, depois do jornal, depois da minha série, vou fazer
algum gatilho que você sabe que depois daquilo ali você vai fazer o planejamento. Exemplo, é o gatilho, é a deixa. A rotina é a ação. Então, se você sabe que o gatilho foi aquele, você vai fazer a ação, que deve ser parte principal do seu planejamento. Exemplo, ao receber o alerta do início do dia, depois de tomar o banho, depois do jornal, depois que eu ver a notícia, eu vou tirar 30 minutos para revisar as metas e prioridades de desenvolver meu plano de ação. Então, eu já sei que depois daquele gatilho, eu vou fazer aquela ação de planejamento. E a recompensa. Associe uma recompensa positiva à conclusão bem-sucedida do processo de planejamento. Isso reforça o hábito, porque, como eu falei, é um loop. Depois que você fizer o banho, fez sua lista de tarefas, vai fazer, você vai ter uma recompensa, que é o café da manhã, você vai olhar o WhatsApp, alguma coisa que te dê recompensa ao concluir aquele planejamento diário. Por quê? Porque a mente vai entender que toda vez que você fizer isso, você vai ter aquela recompensa. O mau hábito é do mesmo jeito. Por isso que é muito, muito difícil você parar o mau hábito, porque tem uma recompensa ali. Você não percebe. Quem fuma, quem é viciado em alguma coisa, sempre tem uma recompensa. Tem um gatilho, tem a ação e tem a recompensa. E a ideia é justamente mudar às vezes você muda o gatilho, às vezes você muda a ação, ou às vezes muda a recompensa, mas tem que tirar alguma coisa que mude esse hábito. Então, é praticamente isso, né? E para finalizar o vídeo, dizer que essa mentalidade de planejador você precisa ter, nos próximos vídeos vai ser mais práticos, mas para ter essa mentalidade de planejador, você não precisa de motivação. Isso aqui não é um curso de motivação. Aqui é um curso para que você entenda a volição. O que é volição? A volição refere-se à capacidade humana de fazer escolhas conscientes. Você vai tomar escolhas conscientes, tomar decisões com base na própria vontade. Um planejamento não pode ser feito só por fazer no piloto automático. Você tem que ter a vontade de querer fazer e envolver as outras pessoas também, outros autores. Senão, se você não envolver, quando a gente for falar sobre missão, visão e valores, você vai entender a importância disso. Envolva a intenção de agir, de querer fazer, traduzir desejos em ações concretas. Este conceito é explorado tanto na psicologia como na filosofia e relaciona-se à liberdade. Você tem a liberdade de escolha e a responsabilidade moral de fazer. Então, não é motivação, é volição. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Forte abraço.